Por favor, eu imploro. A mulher de Tyler de R$ 5.000 sussurrou, sua voz quebrando. Juan Torres, motorista de aplicativo esperando a próxima corrida, olhou fixamente para ela. Essa era Gabriele Quintana, CEO da Quintana Tech, uma mulher famosa por seu controle implacável nos negócios. E ela acabava de aparecer no estacionamento vazio de um hospital às 11 da noite, implorando sua ajuda. Você é um pai solteiro. Você tem uma filha. Você é perfeito, ela disse desesperada. Perfeito para quê? Juan pensou. Eu preciso que você finja ser meu marido por 5 dias. Se você não aceitar, eu perco tudo. Mas a condição que ele impôs deixou a CEO completamente sem palavras. Antes de começarmos, me conta nos comentários. De onde você está nos ouvindo? Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. O estacionamento do Hospital Sírio-Libanês estava quase vazio àquela hora. 11h15 da noite de uma terça-feira. Juan Torres ajustou o banco do seu Onix 2019, prata desbotado, e verificou o aplicativo pela 10ª vez em 5 minutos. Nenhuma corrida. A noite estava fraca. Ele tinha conseguido apenas 3 viagens desde as 8, e a conta de luz vencia amanhã. Rebeca estava em casa com a vizinha, Dona Célia, provavelmente já dormindo com seu coelho de pelúcia gasto. Juan olhou para a foto dela colada no painel do carro, sorriso banguela, olhos brilhantes. 8 anos de pura luz. Ele precisava de mais 2 corridas para fechar o dia no positivo. Foi quando bateram na janela. Juan levou um susto, a mão indo instintivamente para a trava da porta. Mas então viu quem era. Uma mulher. Tailleur azul marinho impecável, corte de cabelo que gritava, R$ 500 no salão, salto alto fino. E estava chorando. Não chorando. Desmoronando. Juan abaixou o vidro devagar. Por favor, ela disse, e sua voz estava quebrada de um jeito que não combinava com a roupa cara. Por favor, eu preciso falar com você. Juan franziu a testa. Senhora, se a senhora precisa de uma corrida, pode chamar pelo aplicativo. Eu sei quem você é, Juan Torres. A mulher deu um passo para trás, limpando o rosto com as costas da mão, num gesto surpreendentemente vulnerável. Você me levou 3 vezes este mês. Sempre da empresa para reuniões em hospitais. Você fala com sua filha pelo viva voz. Um calafrio subiu pela espinha de Juan. A senhora está me seguindo? Não, eu... Ela olhou ao redor do estacionamento vazio, quase paranoica. Eu sou Gabriele Quintana, CEO da Quintana Tech. Talvez você já tenha ouvido falar. Juan tinha. A empresa era famosa em São Paulo. Software de gestão para hospitais. Tinha visto matérias sobre ela na revista da Veja, no consultório do dentista. Tudo bem, senhora Quintana. O que a senhora quer? Gabriele fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu, havia uma determinação desesperada neles. Eu preciso que você finja ser meu marido por 5 dias. Silêncio. Juan piscou. 1 vez, 2 vezes. Desculpa, o quê? Eu sei como isso soa. Gabriele deu um passo à frente, as palavras saindo em torrente. Eu sei que é loucura, mas estou desesperada. Eu tenho um negócio de R$ 80 milhões prestes a fechar. Uma fusão com o maior investidor do agronegócio do sul do país, Olavo Schneider. Você já ouviu falar dele? Juan tinha. Todo mundo conhecia Schneider. Conservador, tradicionalista, dono de meio Rio Grande do Sul. Ele está vindo para São Paulo em 3 dias. Gabriele continuou, falando rápido demais, como se tivesse medo de que Juan saísse dirigindo antes que ela terminasse. Ele insistiu em conhecer minha família antes de assinar, jantar na minha casa. É parte do processo dele. Ele não investe em pessoas que não têm estrutura familiar sólida. São as palavras dele, não minhas. E qual é o problema? Juan perguntou, embora já estivesse começando a entender. O rosto de Gabriele endureceu. O problema é que eu não tenho família sólida. Eu sou divorciada. Meu ex-marido está foragido na Argentina depois de desviar 12 milhões da própria empresa onde trabalhávamos juntos. Foi um escândalo enorme. Saiu em todos os jornais.
E pior, sua voz falhou. Deixou um filho de 6 anos traumatizado. Juan sentiu algo apertar no peito. O menino, Nicholas, meu filho. Ele está desenvolvendo crises de ansiedade desde que o pai foi embora, 6 meses atrás. Roberto nem se despediu, apenas sumiu. Deixou uma carta patética dizendo que precisava recomeçar. O veneno na voz dela era palpável. Sinto muito, Juan disse, e era sincero. Gabriele balançou a cabeça, impaciente consigo mesma. Não estou pedindo pena. Estou pedindo ajuda. Schneider não pode saber de nada disso. Se ele descobrir que sou uma mãe solteira com um filho em terapia e um ex-marido criminoso, ele vai cancelar tudo. Ele já deixou claro em outras negociações. Família estável ou nada. Por que eu? Juan perguntou. A pergunta mais óbvia. Porque você é real. Gabriele se aproximou mais, e Juan pode sentir o perfume caro misturado com o cheiro de hospital que ela trouxe na roupa. Eu considerei contratar um ator. Mas Schneider não é idiota. Ele tem investigadores, gente que verifica tudo. Se eu aparecer com um ator, ele vai descobrir em 2 dias. Ela respirou fundo. Mas você é pai solteiro de verdade. Você trabalha. Você tem uma vida real. E eu vi, Juan, nas 3 vezes que você foi meu motorista. Vi como você fala com sua filha. Você liga para ela entre corridas. Já jantou, princesa? Já escovou os dentes? Papai te ama. Você é genuíno. É exatamente o tipo de homem que Schneider aprovaria. Juan sentiu o rosto esquentar. Ela tinha prestado atenção assim? Nas conversas dele com Rebecca? E você precisa de dinheiro, Gabriele acrescentou. E algo na voz dela mudou. Ficou mais calculista, mais CEO. Eu sei que precisa. Eu sei quanto motorista de aplicativo ganha. Eu ouvi você dizendo para sua filha que o passeio no parque teria que esperar até o final do mês. A vergonha bateu em Juan como um soco. Ela tinha ouvido aquilo? Aquela conversa dolorosa quando Rebecca pediu para ir ao Play Center e ele teve que inventar uma desculpa? Eu vou te pagar 500 mil reais. O mundo parou. 500 mil reais. Juan sentiu a boca secar. Isso era impossível. Isso era mais dinheiro do que ele tinha visto na vida inteira. Isso era um apartamento próprio. Era a faculdade de Rebecca garantida. Era o fim das madrugadas dirigindo, do medo constante de que o carro quebrasse e ele perdesse tudo. 500 mil, ele repetiu, a voz saindo rouca. Em dinheiro. Transferência imediata assim que Schneider for embora. Gabriele estava tensa, esperando. 5 dias, Juan. Você se muda para o meu apartamento amanhã. Nós ensaiamos a história. Você sorri no jantar. Finge que somos um casal feliz. E depois você desaparece. Ninguém se machuca. Você fica rico. Eu salvo minha empresa. Era tentador. Deus, era tão tentador que doía. Juan olhou para a foto de Rebecca no painel. Aquele sorriso confiante. Aquela certeza inabalável de que o pai sempre faria a coisa certa. Ele pensou na clínica que teve. No consultório pequeno, mas acolhedor na Vila Mariana. Nas crianças que atendia. Na vida que construiu e perdeu em 6 meses por causa de uma acusação falsa que destruiu sua reputação, mesmo depois de ser inocentado. Ele pensou em quem ele era antes de se tornar apenas um motorista de aplicativo. Eu não vou aceitar seu dinheiro, Juan disse. Gabriele piscou. O mundo pareceu inclinar. O quê? Não quero seu dinheiro, senhora Quintana. Isso não faz sentido. Ela deu um passo para trás, confusa. Todo mundo quer dinheiro. Eu posso aumentar. 600 mil, 700. Só me diga o número. Não é sobre número. Juan abriu a porta do carro e saiu, ficando de pé na frente dela. Gabriele era alta, mas mesmo assim ele era uns 10 centímetros mais alto. Eu vou ajudar você. Alívio inundou o rosto dela. Então, com uma condição. Gabriele franziu a testa. Que condição? Juan respirou fundo. Esse era o momento. Ele tinha visto algo naquelas 3 corridas. Algo que a maioria das pessoas não veria.
Ele tinha escutado Gabriele no telefone, gerenciando crises, gritando com assistentes, e então, em um momento quieto, ligando para alguém chamado Nicholas. Está na cama? Ótimo. Não. Mamãe não vai conseguir chegar para ler história hoje. Eu sei que prometi. Eu sei. Coloca a Silvana no telefone. Aquela voz. Aquele tom de culpa mascarada por impaciência. Ele conhecia aquele tom. Durante os 5 dias em que eu for seu marido de mentira, Juan disse devagar, você vai abrir mão de toda a sua equipe de apoio doméstico. Sem motoristas particulares, sem chefes, sem assistentes pessoais morando no seu apartamento. Gabriele o encarou. Você está brincando. Você vai dirigir seu próprio carro. Vai fazer compras de supermercado. Vai preparar pelo menos uma refeição por dia. Com as próprias mãos. Isso é absurdo. Eu não tenho tempo para... E mais importante, Juan a cortou, sua voz ficando mais firme. Você vai passar no mínimo 3 horas por dia com seu filho. Sem telefone, sem laptop, sem reuniões. 3 horas de atenção total, não negociável. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriele o encarou como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça. Você está me dando ordens? A voz dela estava perigosamente baixa. Sobre como eu vivo minha vida, sobre como eu crio meu filho? Não são ordens, são condições. Juan cruzou os braços. Você veio até mim pedindo ajuda. Você me escolheu porque sou genuíno, porque viu como eu falo com minha filha. Então essa é minha condição. Eu finjo ser seu marido. Mas durante esses 5 dias, você vai ter que viver como uma mãe de verdade. Não uma CEO que gerencia um filho entre reuniões. Os olhos de Gabriele se estreitaram. Você não sabe nada sobre mim. Nada sobre minha vida. Eu sei que seu filho tem crises de ansiedade. E eu sei que você culpa seu ex-marido por isso. Juan manteve o tom neutro, clínico. Mas eu também sei que crianças de 6 anos não desenvolvem ansiedade só porque o pai foi embora. Elas desenvolvem quando se sentem invisíveis, quando percebem que não importam tanto quanto um telefone, uma reunião, um negócio. Gabriele deu um passo à frente, e por um momento Juan pensou que ela fosse dar um tapa nele. Como você ousa? Eu era psicólogo infantil, Juan disse calmamente. Por 8 anos, antes de perder tudo. Então sim, eu sei do que estou falando. Gabriele congelou. Você era o quê? Tinha uma clínica na Vila Mariana. Atendia crianças com trauma, ansiedade, mutismo seletivo. Até que um paciente me acusou de conduta inadequada. Era mentira. Fui inocentado. Mas a reputação foi destruída. Ninguém quer levar o filho num psicólogo que foi acusado, mesmo que provado inocente. Sua voz estava vazia de emoção, recitando fatos. Perdi tudo. Clínica, casa, casamento. Minha ex-mulher não aguentou a pressão. Pegou as malas e foi embora. Deixou Rebeca comigo. Ele deu de ombros. Então agora eu dirijo o Uber. Mas eu ainda sei reconhecer uma criança pedindo socorro. E eu aposto que Nicholas está gritando por atenção de todas as formas que consegue. Gabriele estava completamente imóvel, sem palavras. Então essa é minha oferta, Juan disse. Eu banco seu marido convincente. Eu sorrio para o Sr. Schneider. Eu faço o papel. Mas em troca, você me deixa tentar ajudar seu filho. Do meu jeito, sem interferência. Você confia em mim, ou não há acordo. Os segundos se arrastaram. Gabriele o encarou e Juan pode ver a guerra acontecendo por trás daqueles olhos. Orgulho, desespero, raiva, medo. Por que você se importa? Ela finalmente sussurrou. Por que você ligaria para o meu filho? Porque eu passei os últimos 3 anos reconstruindo minha vida do zero, Juan respondeu. E a única coisa que me manteve de pé foi saber que Rebeca precisava de mim. Eu reconheço outro pai tentando fazer o mesmo que você não perceba ainda. Gabriele fechou os olhos. Respirou fundo uma vez, 2 vezes. Quando os abriu, havia algo diferente ali. Resignação. E talvez, só talvez, um pouco de esperança. Tudo bem, ela disse, a voz áspera. Tudo bem.
Seu acordo está aceito. Ela estendeu a mão. Juan a apertou. A mão dela estava gelada. Meu motorista está esperando na entrada do hospital, Gabriele disse, de volta ao modo empresarial, embora a voz ainda estivesse um pouco trêmula. Você pode deixar seu carro aqui? Vou mandar buscar amanhã cedo. Espera. Juan segurou a mão dela antes que ela se afastasse. Minha filha, Rebeca, ela vem comigo. Gabriele franziu a testa. Uma criança extra? Isso complica. É isso ou nada. Juan foi inflexível. Eu não vou abandonar minha filha por 5 dias. Se eu vou bancar um pai de família, eu faço isso com minha própria família junto. Por um longo momento, Gabriele apenas o encarou. Então, surpreendentemente, ela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Tudo bem, traga sua filha. 40 minutos depois, Juan estava de volta no seu apartamento em Itaquera. 2 cômodos simples no 4º andar de um prédio sem elevador. Rebeca estava dormindo no sofá-cama que dividia com ele, o coelho de pelúcia apertado contra o peito. Dona Célia estava assistindo novela no volume baixo. Juan, que susto! Pensei que fosse trabalhar até mais tarde. Mudança de planos, Dona Célia. Juan pagou os R$ 30 que devia pela babysitting. Obrigado por cuidar dela. Quando a vizinha saiu, Juan se sentou na beirada do sofá-cama e acariciou o cabelo da filha. Rebeca, princesa, acorda. Os olhos dela se abriram devagar, confusos. Papai? Que horas são? Tarde. Mas eu preciso te contar uma coisa. Juan sorriu. A gente vai fazer uma viagem, uma aventura. Rebeca se sentou imediatamente acordada. Viagem? Pro parque? Melhor que isso. A gente vai ficar numa casa muito grande por alguns dias, com piscina. E vai ter outra criança para você brincar. De verdade? Os olhos de Rebeca brilharam. De verdade. Mas você tem que prometer uma coisa. É um jogo, tá? A gente vai fingir que eu sou casado com uma moça chamada Gabriele. É tipo teatro. Você gosta de brincar de faz de conta, né? Rebeca assentiu. Séria como só crianças de 8 anos conseguem ser quando recebem uma missão importante. Então você vai me ajudar nessa brincadeira? Vou! Rebeca pulou do sofá. Posso levar o Sr. Cenoura? Ela segurou o coelho de pelúcia. Juan sorriu. Pode levar tudo o que você quiser, amor. Enquanto Rebeca corria para pegar sua mochila rosa favorita, Juan olhou ao redor do apartamento pequeno. As paredes descascadas, o sofá velho, a geladeira que fazia barulho. Ele estava prestes a entrar num mundo completamente diferente e, de alguma forma, ele sabia que nada seria mais como antes. Ele pegou o telefone e mandou uma mensagem para o número que Gabriele tinha dado. Estamos prontos. Qual o endereço? A resposta veio em segundos. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.400, cobertura. O porteiro está esperando vocês. Juan respirou fundo. A aventura estava apenas começando. O porteiro do edifício na Faria Lima usava um uniforme que provavelmente custava mais que o aluguel mensal de Juan. Ele os recebeu com um sorriso profissional e apertou um botão no elevador privativo sem fazer nenhuma pergunta. Boa noite, Sr. Torres. Senhorita Rebeca, a senhora Quintana está aguardando. O elevador era todo espelhado. Juan evitou olhar para o próprio reflexo, muito consciente da sua camiseta desbotada do Corinthians e da mochila rosa de Rebeca com estampa de unicórnio que ele carregava no ombro. Rebeca, por outro lado, estava fascinada. Papai, olha, dá para ver a gente de todos os lados. Ela girou rindo. É tipo um caleidoscópio. É mesmo, princesa. Juan forçou um sorriso, mas seu estômago estava embrulhado. O que ele estava fazendo? 5 dias. Apenas 5 dias. Ele podia fazer isso. As portas se abriram direto dentro do apartamento. Não. Apartamento era palavra pequena demais. Rebeca ficou boquiaberta, e Juan entendeu perfeitamente por quê. O espaço era absurdo. Pé direito triplo. Piso de mármore branco que parecia gelo polido.
Janelas do chão ao teto revelando São Paulo iluminada lá embaixo, a cidade inteira como um tapete de estrelas caídas. A mobília era toda em tons de branco, cinza e dourado. Moderna, fria, cara. Não havia uma única foto nas paredes. Nenhum brinquedo fora do lugar. Nenhum sinal de que uma criança vivia ali. Uau! Rebeca sussurrou. É tipo um castelo. Não toque em nada ainda, tá? Juan disse baixo, segurando a mão dela. Gabriele apareceu de um corredor lateral. Ela tinha trocado o tailleur por calça de alfaiataria preta e uma blusa de seda branca. Ainda estava impecável, mas havia algo cansado nos seus olhos. Vocês chegaram. A voz dela estava estranha, formal demais. Como se estivesse recebendo clientes, não as pessoas que acabara de subornar num estacionamento. Silvana vai mostrar os quartos de vocês. Uma mulher na casa dos 50, cabelos grisalhos presos num coque apertado, uniforme cinza impecável, surgiu silenciosamente como um fantasma. Boa noite. Por favor, me sigam. Juan olhou para Gabriele esperando. O quê? Alguma orientação? Alguma explicação? Mas ela apenas acenou com a mão, distraída, já olhando para o celular que tinha voltado a brilhar com notificações. Silvana os guiou por um corredor longo. Este será seu quarto, Sr. Torres. Ela abriu uma porta revelando um quarto de hóspedes que era maior que a sala e cozinha do apartamento de Juan juntas. Cama king size, closet, banheiro privativo com banheira de hidromassagem. E a pequena pode ficar aqui. Silvana abriu a porta ao lado. Outro quarto. Este decorado em tons pastéis, mas com a mesma sensação estéril de showroom. Tinha até uma casa de bonecas de 3 andares num canto, mas parecia nunca ter sido tocada. Na verdade, Juan disse, Rebeca vai dormir comigo. Ela não está acostumada a dormir sozinha em lugares novos. Silvana pareceu momentaneamente confusa, como se o conceito fosse estranho, mas apenas assentiu. Como preferirem. O jantar está pronto se desejarem. Ou posso trazer algo no quarto. Onde está Nicolas? Juan perguntou. Silvana piscou. O jovem Nicolas já está dormindo, senhor. Ele dorme às 8h30 todas as noites. Juan olhou para o relógio. Era 00:15. E a senhora Quintana? Ela jantou com ele? A senhora teve uma reunião de emergência. Chegou apenas alguns minutos antes de vocês. A voz de Silvana era neutra, sem julgamento, mas Juan sentiu a informação pousar como uma pedra no estômago. Entendo. Obrigado, Silvana. Quando ficaram sozinhos, Juan ajudou Rebeca a tirar os sapatos. Ela estava olhando ao redor com os olhos arregalados. Papai, essa casa é muito grande. Dá até medo. Eu sei, amor, mas é só por uns dias. Lembra? Nossa aventura. Cadê o menino que mora aqui? Eu queria conhecer ele. Amanhã, princesa. Ele já está dormindo. Juan abriu a mochila e tirou o pijama dela. Vamos tomar um banho rápido e dormir, tá? Foi um dia longo. A 15 minutos depois, Rebeca estava deitada na cama enorme, afundando no colchão como se fosse uma nuvem. O Sr. Cenoura, o coelho de pelúcia, parecia ridiculamente pequeno e gasto contra os lençóis egípcios brancos. Papai? Sim? A moça Gabriele, ela é bonita, mas ela parece triste. Juan sentiu algo apertar no peito. Rebeca sempre teve essa capacidade de ver através das pessoas. Eu acho que ela está triste sim. Você vai ajudar ela a ficar feliz? É para isso que a gente está aqui? Juan beijou a testa da filha. Vou tentar, princesa. Agora dorme. Mas mesmo depois de Rebeca adormecer, Juan ficou acordado. Deitado nas costas, olhando para o teto alto e escuro, ouvindo o silêncio artificial do apartamento. Ar-condicionado central. Vidros à prova de som. Era quieto demais. Antinatural. Ele não conseguia parar de pensar naquela informação. Nicolas dormia às 8h30. Gabriele chegou à meia-noite. 4 horas de diferença. Todos os dias?
Eventualmente, ele desistiu de dormir. 2h15 da manhã. Ele saiu do quarto descalço, seguindo o corredor fracamente iluminado. A cozinha era uma obra de arte. Ilha central de mármore. Eletrodomésticos embutidos que pareciam de nave espacial. E ali, sentada num dos banquetas altas, ainda de roupa social, estava Gabriele. Laptop aberto. Copo de vinho pela metade. Ela levantou os olhos quando Juan entrou. Não consegue dormir? Cama muito macia, Juan disse. Era verdade. Ele estava acostumado com o colchão fino e irregular da sua casa. Gabriele quase sorriu. Quase. Café? Ou prefere algo mais forte? Café está bom. Ela se levantou e foi até uma máquina italiana que provavelmente custava mais que o carro de Juan. Apertou alguns botões e a máquina ganhou vida com um ronronar suave. Expresso, cappuccino, latte, só café mesmo, preto. Ela preparou 2 xícaras e entregou uma para ele. Voltaram para a ilha central, sentando em lados opostos. O silêncio se alongou, não exatamente confortável, mas não hostil. Você realmente era psicólogo infantil? Gabriele perguntou finalmente. Por 8 anos. E perdeu tudo por uma acusação falsa. Sim. Como você não está furioso, amargurado? Ela balançou a cabeça. Se isso tivesse acontecido comigo, eu teria processado todo mundo. Destruído quem me destruiu. Juan tomou um gole do café. Era absurdamente bom. Eu fiquei furioso. Por meses. Não dormia, não comia. Rebeca me via chorando no banheiro e não entendia por quê. Ele girou a xícara nas mãos. Mas aí minha ex-mulher foi embora. E eu percebi que Rebeca ia perder os 2 pais se eu não me levantasse. Então você virou motorista de aplicativo. Eu peguei o primeiro emprego que não exigia referências limpas, onde eu pudesse ganhar dinheiro no dia seguinte. E descobri que... Ele deu de ombros. Não é tão ruim. Conheço pessoas. Ouço histórias. Às vezes até ajudo alguém. Não da mesma forma que antes, mas você perdeu sua vocação, Gabriele disse, e havia algo afiado na voz dela. Você tinha um dom, uma clínica, e alguém tirou isso de você. Sim, mas eu ainda tenho minha filha, e ela precisa de um pai inteiro, não um pai preso no que perdeu. Gabriele olhou para ele por um longo momento. Então desviou os olhos, tomando um gole do vinho. Nicholas está dormindo, ela disse, mudando de assunto. Você pode conhecê-lo amanhã. Silvana disse que ele dorme às 8h30. Sim, rotina é importante para crianças. A resposta foi automática. E você? Você estava aqui para dar boa noite? O silêncio foi resposta suficiente. Gabriele, Juan disse suavemente. Quando foi a última vez que você colocou seu filho para dormir? Os dedos dela se apertaram ao redor do copo. Eu trabalho. Alguém precisa manter esse lugar funcionando, pagar as contas, construir um futuro para ele. Estou certo que ele preferiria uma mãe presente a uma conta bancária gorda. Os olhos de Gabriele brilharam perigosamente. Você não sabe nada sobre minha vida. Você tem razão, eu não sei. Juan terminou o café. Mas amanhã de manhã, às 7 horas, você vai acordar Nicholas. Você vai fazer o café da manhã dele. E você vai levá-lo para a escola. Eu tenho uma reunião às 8. Desmarca. Você não pode simplesmente... Esse era o acordo, Gabriele. Juan se levantou. 3 horas por dia, mínimo, sem telefone, sem trabalho. Começa amanhã. Se você não consegue cumprir, não tem acordo. E sem acordo, não tem jantar com Schneider. Eles se encararam. Juan pode ver a fúria, a frustração, o orgulho ferido lutando no rosto dela. Mas também viu algo mais profundo. Medo. E talvez um alívio exausto de que alguém finalmente tivesse tirado a escolha das mãos dela. Tudo bem, ela disse, a voz baixa. 7 da manhã. Juan assentiu. Boa noite, Gabriele. Ele estava quase saindo da cozinha quando ela falou novamente. Juan, ele se virou. Obrigada por aceitar fazer isso.
Ainda não fiz nada, mas vou fazer. De volta ao quarto, Juan deitou ao lado de Rebeca e finalmente conseguiu adormecer, o peso da tarefa que tinha assumido pressionando seu peito. 7h05 da manhã. Juan estava vestido e pronto, esperando na cozinha. Silvana já estava preparando o café, eficiente e silenciosa. 7h10. Gabriele apareceu, descalça, de roupão, cabelo despenteado, sem maquiagem. Ela parecia 10 anos mais jovem e completamente perdida. Eu não sei fazer café da manhã, ela admitiu, e pela primeira vez desde que Juan a conheceu, ela parecia genuinamente vulnerável. Silvana pode... Não, Juan a cortou gentilmente. Esse era o acordo, lembra? Você faz. Silvana tem um dia de folga. Aliás, ele se virou para a governanta. Silvana, obrigado por tudo, mas durante os próximos 5 dias, a senhora Quintana vai gerenciar a casa sozinha. Você pode tirar uma folga remunerada. Aproveite. Silvana olhou para Gabriele, esperando confirmação. Gabriele respirou fundo, depois assentiu. Silvana, tire a semana, com o salário normal. Mas a senhora vai precisar... Vou ficar bem. Pode ir. Depois que Silvana saiu, visivelmente confusa, Gabriele se virou para Juan. Agora eu realmente não tenho ideia do que fazer. Juan sorriu. Começa indo acordar seu filho. O resto a gente descobre junto. Gabriele saiu da cozinha e Juan a ouviu andando pelo corredor. Uma porta abrindo. Silêncio. Então, uma voz de criança, sonolenta e confusa. Mamãe? Oi, amor. Bom dia. Você tá aqui? Não foi trabalhar? Não, hoje eu vou te levar para a escola. Juan sentiu algo apertar no peito. Começou a abrir armários procurando ingredientes. Ovos, pão, manteiga, frutas. Pelo menos o básico estava lá. Alguns minutos depois, Gabriele apareceu na cozinha com um menino de 6 anos de pijama do Homem-Aranha. Nicolas era magro, pele clara, cabelos castanhos bagunçados, e estava olhando para a mãe como se ela fosse um milagre. Nicolas, este é o Juan. Ele vai ficar com a gente uns dias. O menino olhou para Juan com olhos enormes e cautelosos. Oi, Nicolas. Prazer te conhecer. Juan não tentou apertar a mão dele nem forçar intimidade. Crianças sentiam falsidade a quilômetros de distância. Oi, Nicolas murmurou. Você gosta de omelete? O menino assentiu. Perfeito. Vou ensinar sua mãe a fazer um. Quer ajudar? Nicolas olhou para Gabriele surpreso. A mamãe vai cozinhar? Gabriele pareceu ofendida por um segundo. Depois suspirou. Sim, a mamãe vai tentar. Não prometo que vai ficar bom. Não precisa ficar perfeito, Juan disse. Precisa ficar feito. Vem, eu mostro. Ele guiou Gabriele pelos passos. Como quebrar os ovos sem deixar casca cair. Como bater até ficar homogêneo. Como untar a frigideira. Não muito fogo, senão queima por fora e fica cru por dentro. Gabriele estava concentrada como se estivesse numa cirurgia de vida ou morte. Nicolas assistia, fascinado. O primeiro omelete ficou um pouco torto e marrom demais em um lado. Mas quando Gabriele colocou no prato e entregou para o filho, Nicolas comeu como se fosse a coisa mais gostosa do mundo. Você que fez, mamãe? Eu que fiz. A voz de Gabriele estava estranha, emocionada. Foi nesse momento que Rebeca apareceu na cozinha, esfregando os olhos. Bom dia, papai, oi. Ela acenou para Nicolas. Você é o Nicolas? Eu sou a Rebeca. Você quer ver meu coelho? Ele se chama Sr. Cenoura. Nicolas a olhou, tímido, depois assentiu. E assim, simplesmente, as duas crianças saíram juntas para a sala. Gabriele ficou parada na cozinha, espátula na mão, olhando para o prato vazio que Nicolas tinha deixado. Ele comeu tudo, ela sussurrou. Porque você fez com as próprias mãos, Juan disse suavemente. Porque ele sentiu que era importante. Gabriele fechou os olhos e uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Juan não disse nada, apenas ficou ali, presente. Depois de um momento, ela limpou o rosto com as costas da mão e endireitou os ombros. Tudo bem, café da manhã,
Consegui. O que vem depois? Depois você leva ele para a escola. De carro. Você dirigindo. Gabriele olhou para ele. Faz 3 anos que eu não dirijo. Eu tenho motorista. Então tá na hora de relembrar. 45 minutos depois, Juan estava sentado no banco de trás da BMW de Gabriele, com as 2 crianças, enquanto ela agarrava o volante como se fosse um salva-vidas. Só vai devagar, Juan disse. Você lembra? É como andar de bicicleta. Eu odeio andar de bicicleta, Gabriele murmurou, mas pisou no acelerador. O carro saiu do prédio com um solavanco. Nicholas estava rindo, realmente rindo. Mamãe, você está dirigindo muito mal. Eu sei, mas vamos chegar lá. Era caótico. Ela errou a marcha 2 vezes. Levou bronca de um motoqueiro. Passou um sinal amarelo que já estava quase vermelho. Mas quando eles pararam em frente à escola particular, 20 minutos depois, Nicholas não queria sair do carro. Eu posso voltar assim? Com você dirigindo? Gabriele sorriu e era um sorriso real chegando aos olhos. Sim, eu prometo. Eu venho buscar você. De verdade? De verdade. Nicholas a abraçou por cima do banco rápido e forte e então saiu correndo para a entrada. Gabriele ficou sentada ali, as mãos ainda tremendo no volante. Ele me abraçou. Sim, Juan disse. Ele não me abraça faz meses. Juan não respondeu. Apenas deixou ela sentir o momento. Depois de alguns segundos, Gabriele limpou os olhos e olhou para ele pelo retrovisor. Tudo bem. O que mais? Qual é a próxima lição? Juan sorriu. Agora a gente volta para casa. E você vai brincar com as crianças, sem telefone. Brincar. Ela disse a palavra como se fosse uma língua estrangeira. Brincar, Juan repetiu. Lembra como faz? Gabriele ficou em silêncio. Então, muito baixinho, ela admitiu. Não, eu não lembro. E de alguma forma, aquela confissão honesta quebrou algo no ar. Então vamos reaprender juntos, Juan disse. Gabriele assentiu, colocou o carro em movimento e pela primeira vez desde que Juan a conheceu, ela não estava checando o celular. Era um começo pequeno, mas era um começo. Os próximos 2 dias foram uma revolução silenciosa. Gabriele acordava às 7, fazia café da manhã, levava Nicholas para a escola e pela primeira vez em anos, ela não estava colada no telefone durante o trajeto. Ela conversava com o filho. Ouvia sobre os amigos dele, sobre a professora chata de matemática, sobre o desenho que ele tinha feito na aula de arte. Coisas pequenas. Coisas que ela tinha terceirizado para Silvana, para as professoras, para qualquer um que não fosse ela. Juan observava de longe, dando espaço, mas sempre presente. E Rebeca, com a sabedoria estranha das crianças, tinha se tornado a melhor amiga de Nicholas em 48 horas. Era quinta-feira à tarde. O jantar com Olavo Schneider era amanhã à noite. Juan estava na sala, assistindo as 2 crianças montarem um quebra-cabeça gigante no chão, quando seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Você acha que vai sair impune disso? Eu sei o que você está fazendo. Juan franziu a testa. Outro ping. Uma foto. Ele e Gabriele saindo do prédio pela manhã, ela com Nicholas pela mão. Diga para minha ex-mulher que ela não vai me tirar do jogo. Eu ainda tenho cartas para jogar. Roberto, o ex-marido. Juan deletou as mensagens e foi procurar Gabriele. Ela estava no escritório dela, cercada por papéis, preparando a apresentação final para Schneider. Temos um problema, Juan disse, fechando a porta. Gabriele levantou os olhos, imediatamente alerta. O quê? Ele mostrou o telefone. As mensagens já tinham sido apagadas, mas ele tinha feito print. A cor sumiu do rosto de Gabriele. Ele sabe. Roberto sabe. Quem é Roberto? Nicholas apareceu na porta, o rosto preocupado. Gabriele congelou. Juan se virou e se agachou na altura do menino. Ninguém importante, campeão. Só uns assuntos chatos de adulto. É meu pai? Nicholas perguntou, a voz pequena.
Ele vai voltar? O silêncio na sala era tão denso que sufocava. Gabriele se levantou, veio até o filho, ajoelhou na frente dele. Suas mãos tremiam quando tocou o rosto de Nicolas. Seu pai, ele não vai voltar, meu amor. Não agora. Por quê? Foi por minha culpa? Eu fiz alguma coisa errada? Não! Gabriele o puxou para um abraço apertado. Não, nunca. Você não fez nada errado. Seu pai, ele fez escolhas ruins. E essas escolhas não têm nada a ver com você. Nicolas começou a chorar. Não o choro alto de criança fazendo birra, o choro silencioso e engasgado de quem estava segurando algo pesado por tempo demais. Juan sentiu o próprio peito apertar. Ele conhecia esse tipo de dor. Era a mesma que Rebeca tinha sentido quando a mãe dela foi embora. Gabriele olhou para Juan por cima da cabeça de Nicolas, e nos olhos dela havia pânico puro. Socorro, ela estava dizendo silenciosamente. Eu não sei o que fazer. Juan se aproximou. Colocou a mão no ombro de Nicolas. Sabe o que eu aprendi, Nicolas? Quando alguém vai embora, dói muito. Parece que você fez alguma coisa para a pessoa não querer mais ficar. Mas a verdade é que adultos às vezes são muito ruins em ficar. Eles ficam com medo, ou confusos, ou egoístas. E aí eles vão embora. Mas isso não significa que você não é importante. Você é muito importante. Nicolas levantou os olhos vermelhos. Como você sabe? Porque a mãe da Rebeca também foi embora. E eu sei que a Rebeca passou muito tempo pensando que era culpa dela, mas não era. Nunca foi. Nicolas limpou o nariz na manga. A Rebeca fica triste ainda? Às vezes. Mas ela tem pessoas que ficaram. Eu fiquei. E sua mãe ficou. Ela tá aqui. Ela não vai a lugar nenhum. Gabriele apertou o filho mais forte. Nunca. Eu não vou a lugar nenhum, eu prometo. Nicolas ficou quieto por um longo momento. Então perguntou, a voz abafada contra o ombro da mãe. Você promete mesmo? Porque você sempre está trabalhando. Você sempre vai embora. Gabriele soltou um som que era meio soluço, meio riso. Eu sei. Eu sei, meu amor. Mas eu vou mudar. Estou mudando. Você percebeu? Eu fiz café da manhã. Eu te levei para a escola. Eu dirigi aquele carro terrível. Nicolas deu um risinho molhado. Você dirige muito mal. Eu sei, mas eu vou praticar e vou melhorar. Igual eu vou melhorar em ficar mais tempo com você. Nicolas a abraçou de volta, finalmente. E Juan sentiu algo se soltar no próprio peito. Ele saiu do escritório discretamente, deixando mãe e filho sozinhos. Rebeca estava no corredor, esperando. Ele tá bem? Vai ficar. Juan disse, puxando a filha para um abraço. Você é uma boa amiga para ele, sabia? Ele é legal. Ele me emprestou o videogame dele mesmo sem eu pedir. Ele é legal mesmo. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Juan e Gabriele sentaram na varanda. A cidade brilhava lá embaixo, indiferente aos dramas pessoais acontecendo naquele 20º andar. Roberto vai tentar sabotar o jantar, Gabriele disse, a voz cansada. Ele sempre faz isso. Sempre que eu estou perto de conseguir alguma coisa, ele aparece para destruir. Por quê? Ele não tem nada a ganhar com isso. Controle. Gabriele tomou um gole do chá que tinha preparado. Ele não me quer, mas não suporta me ver seguir em frente. É doentio. Você ainda tem sentimentos por ele? Gabriele soltou uma risada amarga. Deus, não. Eu tenho raiva. Tenho mágoa. Mas amor? Isso morreu no dia que descobri que ele estava desviando o dinheiro da empresa e colocando no nome da amante dele. Ela ficou quieta por um momento. Sabe o que é pior? Eu não percebi. 2 anos ele fez isso. 2 anos roubando, mentindo, planejando fugir. E eu estava tão ocupada construindo a empresa, fechando contratos, sendo a CEO fodona, que não vi o próprio marido me traindo em todos os sentidos. Não foi culpa sua. Não foi? Eu escolhi o trabalho. Sempre escolhi o trabalho. E Roberto sabia disso. Ele usou isso. Ele sabia que eu estava distraída demais para prestar atenção. Juan se virou para ela. Gabriele, você foi traída.
Você não é responsável pelas escolhas de merda que ele fez. Mas eu sou responsável pelas minhas. Ela olhou para as próprias mãos. Nicholas tinha 4 anos quando eu comecei a empresa. Roberto queria que eu esperasse. Dizia que precisávamos focar na família primeiro. Mas eu não quis esperar. Eu queria provar que podia fazer. Que podia ser CEO, ser mãe, ser tudo. Sua voz falhou. E no final eu não fui nada. Não fui boa CEO porque estava sempre correndo para casa nas crises. Não fui boa esposa porque estava sempre no telefone durante os jantares. E não fui boa mãe porque eu terceirizei meu próprio filho. Você está sendo boa mãe agora. Por 3 dias. 3 dias, Juan. Qualquer pessoa consegue ser boa por 3 dias. Então sejam 4, depois 5, depois 1 semana. Juan se inclinou para a frente. Você não precisa ser perfeita. Você só precisa estar presente. Gabriele o olhou. E havia algo tão vulnerável naquele olhar que Juan sentiu o coração apertar. Como você faz isso? Ela perguntou. Como você não se sente um fracasso o tempo todo? Quem disse que eu não me sinto? Juan sorriu tristemente. Eu era psicólogo infantil, Gabriele. Eu ajudava crianças. Era minha vocação. E agora eu dirijo carro para bêbados de madrugada. Você acha que eu não me sinto um fracasso? Mas você ainda consegue se levantar todos os dias. Ainda consegue ser um pai incrível. Porque eu não tenho escolha. Rebeca precisa de mim inteiro, não quebrado. Então eu acordo. Eu coloco uma roupa limpa. E eu faço o melhor que posso naquele dia. Às vezes o melhor é só sobreviver. Mas sobreviver já é alguma coisa. Gabriele ficou em silêncio. Depois disse, tão baixo que ele quase não ouviu. Eu queria ser forte como você. Você é forte. Você só está forte no lugar errado. Você gasta toda a sua força construindo empresas, fechando negócios, provando seu valor. Mas Nicholas não precisa de uma CEO. Ele precisa de uma mãe. E se eu não souber como ser? E se for tarde demais? Nunca é tarde demais. Você viu o jeito que ele olhou para você hoje de manhã quando você fez aquele omelete horroroso? Ele estava radiante. Gabriele deu um sorriso molhado. Foi horrível mesmo, né? Foi terrível, mas foi feito com amor. E criança sente isso. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas observando a cidade. Juan? Sim? Obrigada. Por aceitar essa loucura. Por me forçar a fazer as coisas do jeito certo. Por não desistir de mim. Eu não desisto fácil. Juan disse. E então, sem pensar direito, ele colocou a mão sobre a dela. Gabriele não puxou. O momento se alongou, carregado de algo que nenhum deles estava pronto para nomear. Então o telefone de Gabriele tocou. Ela olhou para a tela. É Schneider. A bolha estourou. Ela atendeu, a voz voltando ao modo profissional instantaneamente. Juan se levantou, dando espaço. Mas enquanto voltava para dentro, ele sentiu os olhos dela seguindo-o. Alguma coisa estava mudando. E não era só a relação de Gabriele com o filho. Sexta-feira, o dia do jantar. A casa estava em caos organizado. Gabriele tinha contratado um buffet. Mesmo sem Silvana, ela reconheceu que cozinhar para um jantar formal estava fora da sua capacidade. Mas ela mesma estava organizando tudo, correndo de um lado para o outro, ajustando flores, verificando a mesa. Juan ficou encarregado de manter as crianças entretidas e longe do caminho. Rebeca, Nicholas, vamos montar um forte de almofadas no quarto? Sim! As 2 crianças saíram correndo, mas quando Juan ia segui-las, Gabriele o chamou. Juan, precisamos ensaiar. Ensaiar? Nossa história, como nos conhecemos, há quanto tempo estamos juntos. Schneider vai fazer perguntas. Ele sempre faz. Certo. Tá. Juan se sentou na sala. Então, como nos conhecemos? Gabriele pensou. Hospital. Você trabalhava lá? Não, eu te levei. Você estava visitando um cliente de aplicativo. A gente conversou durante o trajeto. E aí? Aí você me contratou de novo. 3 vezes. E na 3ª vez você pediu meu número. Gabriele sorriu apesar de si mesma. Eu pedi seu número?
Você é a CEO confiante. Faz sentido que você tenha tomado a iniciativa. Justo. E há quanto tempo estamos juntos? 1 ano. Tempo suficiente para ser sério, mas não tão longo que Schneider estranhe nunca ter ouvido falar de mim. Gabriele assentiu, absorvendo. E Rebeca? Ela nos aceitou bem. Ela gosta de você. Chama você de Gabi. Algo passou pelo rosto de Gabriele. Gabi, ninguém me chama assim desde que eu tinha 20 anos. Quer que eu mude? Não, eu gostei. Eles continuaram ensaiando. Detalhes pequenos. Maneirismos. Juan sugeriu que eles tivessem um código. Se um deles tocasse o ombro do outro, era sinal de que algo estava errado e precisavam mudar de assunto. E se ele perguntar sobre casamento? Gabriele perguntou. A gente diz que estamos pensando, mas queremos ter certeza. Pelos filhos. Faz sentido. O ensaio durou 2 horas. No final, Gabriele estava exausta. Eu não sei se consigo fazer isso. Você consegue. Você já convenceu investidores de que sua empresa valia milhões. Um jantar você aguenta. Mas aquilo era verdade. Isso é mentira. Nem tudo é mentira, Juan disse suavemente. Você está realmente tentando ser uma mãe melhor. Isso é real. Deixe Schneider ver isso. O resto é só detalhes. Gabriele respirou fundo. Tá bom. Agora vai tomar um banho, se arrumar, relaxar. Eu cuido das crianças. Ela assentiu e foi. Mas na porta, se virou. Juan, eu tô feliz que você esteja aqui. Eu também. 19 horas. Olavo Schneider chegou exatamente no horário, como Juan esperava. Ele era um homem na casa dos 70, cabelos brancos, terno impecável, postura ereta, olhos pequenos e afiados que pareciam ver através das pessoas. Senhora Quintana, que prazer. Senhor Schneider. Seja bem-vindo. Este é Juan, meu companheiro. Juan estendeu a mão. Prazer, Sr. Schneider. O aperto de mão foi firme, testador. Schneider o avaliou dos pés à cabeça em 2 segundos. Juan, nome interessante. Você trabalha em quê? Eu era psicólogo infantil. Agora estou em transição de carreira. Psicólogo. Schneider pareceu genuinamente interessado. Área nobre. Por que a mudança? Circunstâncias pessoais, mas ainda trabalho com crianças, de forma mais informal. Entendo. Gabriele os guiou para a sala. Gostaria de beber algo? Whisky, sem gelo. Enquanto Gabriele preparava as bebidas, Schneider sentou e continuou observando Juan. Você tem filhos? Uma filha, Rebeca, 8 anos. E ela se dá bem com o filho da senhora Quintana? Se dão muito bem. Nicolas é um menino incrível. Onde eles estão? Jantando no quarto. Pensei que seria melhor deixar os adultos conversarem primeiro. Schneider assentiu. Sensato. Mas eu gostaria de conhecê-los. Depois do jantar, talvez. Claro. Gabriele voltou com as bebidas. Eles se sentaram. E então Schneider começou o interrogatório. Como eles se conheceram? Quanto tempo juntos? Planos para o futuro? Desafios de juntar 2 famílias? Ele fazia as perguntas casualmente, mas Juan percebia que cada resposta estava sendo pesada, medida, analisada. Gabriele se saiu bem. Ela estava nervosa, mas escondeu bem. O jantar foi servido. Cordeiro, legumes assados, vinho caro. A conversa fluiu para negócios. Schneider falou sobre sua visão para a fusão. Gabriele respondeu com conhecimento e paixão. Tudo estava indo perfeitamente bem. Até que o telefone de Gabriele vibrou na mesa. Ela olhou. Seu rosto empalideceu. Uma mensagem de Roberto. Diga ao velho que sua nova família é uma fraude. Ou eu digo. Gabriele largou o telefone como se queimasse. Schneider percebeu. Algo errado? Não, apenas... trabalho. No meio do jantar? A voz dele tinha um toque de desaprovação. Juan tocou o ombro de Gabriele. O sinal. É minha filha. Juan interrompeu suavemente. Ela mandou mensagem dizendo que Nicolas está com dor de barriga. Nada sério, mas você sabe como crianças ficam ansiosas.
A mentira saiu fácil demais. Schneider franziu a testa. O menino está doente? Apenas nervoso, Gabriele disse, recuperando-se. Ele fica assim às vezes, desde que o pai foi embora. Foi a primeira vez que ela mencionou Roberto. Schneider ficou muito quieto. O pai biológico do menino, ele não está mais no quadro? Não, há 6 meses. Foi complicado. Entendo. E o menino, como ele está lidando? Gabriele olhou para Juan, depois de volta para Schneider. Ele está lutando, mas está melhorando. Com ajuda, com presença. Schneider tomou de um gole do vinho. Divórcios são difíceis, especialmente para crianças. São. E você, Juan? Como é ser padrasto? Juan respirou. Honestamente, é desafiador. Nicholas está machucado. Ele não confia fácil, mas ele está dando passos, pequenos passos. Eu só tento estar lá, ser constante. Schneider o observou por um longo momento. Então o telefone de Gabriele vibrou novamente. E de novo. E de novo. Roberto estava atacando. Gabriele estava congelada. Juan tomou uma decisão. Com licença, Sr. Schneider. Ele pegou o telefone de Gabriele. Vou checar se está tudo bem com as crianças. Ele saiu da sala antes que alguém pudesse protestar. No corredor, ele abriu as mensagens. Uma atrás da outra. Roberto estava mandando fotos. Screenshots de artigos de jornal sobre o escândalo. Fotos dele e Gabriele no altar, sorrindo. Fotos de Nicholas bebê. E uma mensagem final. Última chance. Termina essa farsa ou eu ligo para o Schneider agora e conto tudo. Juan fechou os olhos e então digitou uma resposta. Faça o que você achar que deve fazer, Roberto. Mas saiba que você já perdeu. Você perdeu sua família. Você perdeu o respeito do seu filho. E você perdeu qualquer chance de redenção. Boa sorte vivendo com isso. Ele bloqueou o número. Quando voltou para a sala, Gabriele o olhou com pânico nos olhos. Juan apenas sorriu e acenou que estava tudo bem. Schneider estava esperando. As crianças? Estão bem. Nicholas queria saber se podia descer para dizer oi. Schneider sorriu. Eu adoraria conhecê-los. E foi nesse momento, com tudo prestes a desmoronar, que o verdadeiro teste começou. Juan subiu as escadas com o coração batendo forte. Ele podia sentir o peso do momento. Tudo dependia dos próximos minutos. Ele abriu a porta do quarto de Nicholas. As 2 crianças estavam no chão, cercadas por almofadas e cobertores, o forte que tinham construído ocupando metade do espaço. Rebecca, Nicholas, tem alguém lá embaixo que quer conhecer vocês. Nicholas levantou os olhos, o rosto imediatamente ansioso. Quem? Um amigo da sua mãe, Sr. Schneider. Ele é muito legal, mas também é um pouco sério, tipo um vovô. Vocês conseguem descer e dizer oi? Rebecca pulou. Eu consigo. Vem, Nicholas. Mas Nicholas tinha ficado imóvel, as mãos apertando a barra da camisa do Homem-Aranha que vestia. Juan se agachou na frente dele. Tá tudo bem. Você só precisa dizer oi. Dar a mão. Sua mãe tá lá. Eu vou estar lá. Nada de ruim vai acontecer. E se eu fizer alguma coisa errada? E se ele não gostar de mim? Juan sentiu o coração apertar. Essa insegurança. Essa certeza de que ele não era suficiente. Ele conhecia bem demais. Nick, Juan disse suavemente, usando o apelido pela primeira vez. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser você. E você é incrível. Nicholas olhou para ele com aqueles olhos grandes e vulneráveis. Promete que vai ficar perto? Prometo. Nicholas respirou fundo. Depois assentiu. Os 3 desceram juntos. Juan segurando a mão de Nicholas, Rebecca pulando animada na frente. Quando entraram na sala de jantar, Gabriele se levantou imediatamente, o alívio visível no rosto. Sr. Schneider, estes são Nicholas e Rebecca. Schneider se levantou também, e Juan percebeu que o homem tinha um leve sorriso no rosto.
Era a primeira expressão genuinamente calorosa que ele mostrava a noite toda. Olá, jovens. É um prazer conhecê-los. Rebeca, sem nenhum medo, foi direto até ele e estendeu a mão. Oi, eu sou Rebeca. Você é o amigo da Gabi? Schneider apertou a mão dela, claramente surpreso e encantado com a informalidade. Sou sim. Você pode me chamar de Sr. Olavo. Tá bom, Sr. Olavo. Você sabia que a Gabi faz o pior omelete do mundo? Mas é gostoso mesmo assim. Gabriele corou. Juan segurou o riso. Schneider olhou para Gabriele. Você cozinha? Estou aprendendo, Gabriele admitiu. Interessante. O tom era ilegível. Então Schneider se virou para Nicholas, que ainda estava meio escondido atrás de Juan. E você, jovem Nicholas? Prazer em conhecê-lo. Nicholas deu um passo à frente, tímido, e estendeu a mão. Prazer, senhor. Que educação. Schneider apertou a mão delicadamente. Quantos anos você tem? 6. 6 anos. Uma boa idade. Você gosta da escola? Nicholas deu de ombros. Mais ou menos. Matérias favoritas? Desenho e educação física. Artista e atleta. Bom. Schneider olhou para Gabriele, depois para Juan e de volta para Nicholas. E me diga uma coisa, Nicholas. Você gosta do Juan? A sala inteira ficou em silêncio. Nicholas olhou para Juan, depois de volta para Schneider. E algo mudou no rosto do menino. Algo ficou mais firme. Eu gosto muito. Ele me escuta. E ele faz minha mãe sorrir. Gabriele levou a mão à boca, os olhos brilhando. Schneider assentiu lentamente. Entendo. E você, Rebeca? Você gosta da Gabriele? Gosto. Ela é engraçada. E ela deixa a gente fazer forte de almofada. E ela tá aprendendo a jogar videogame com a gente, mas ela é péssima. Rebeca riu. Juan sentiu um misto de orgulho e terror. As crianças estavam sendo genuínas demais, mas talvez fosse exatamente isso que Schneider queria ver. Bom, muito bom. Schneider se sentou novamente. Obrigado por descerem. Vocês podem voltar para o forte agora. Valeu, Sr. Olavo. Rebeca acenou. Nicholas deu um último olhar para a mãe. Ela acenou de volta, sorrindo, e os dois subiram correndo. Quando as crianças saíram, Schneider tomou um gole longo do uísque. Crianças interessantes. Elas são especiais, Gabriele disse, a voz ainda emocionada. Sim, e genuínas. Eu percebi que elas não foram ensaiadas. Nicholas estava nervoso, mas ele disse a verdade. Schneider olhou diretamente para Juan. Você o escuta e faz a mãe dele sorrir. Juan não sabia o que responder. Senhora. Quintana, Schneider disse, mudando completamente o tom. Eu preciso ser honesto com a senhora. O estômago de Gabriele despencou. Juan pode ver o pânico nos olhos dela. Antes de vir aqui hoje, eu fiz uma pesquisa. Não apenas sobre sua empresa. Isso eu já tinha feito. Mas sobre sua vida pessoal. Contratei um investigador particular. Gabriele ficou pálida. Sr. Schneider, eu posso explicar? Ele levantou a mão. Deixe-me terminar. Eu sei sobre seu ex-marido, Roberto Mendes. Sei sobre o escândalo de desvio de dinheiro. Sei que ele está foragido na Argentina. E sei que seu filho tem enfrentado dificuldades emocionais desde então. A sala estava tão silenciosa que o som do ar-condicionado parecia um rugido. Eu também sei, Schneider continuou olhando agora para Juan, que você, Juan Torres, não é realmente companheiro da senhora Quintana. Vocês se conhecem há menos de uma semana. O mundo parou. Gabriele não conseguia respirar. Juan sentiu o sangue gelar. Schneider bebeu mais uísque. Meu investigador descobriu tudo. As corridas de aplicativo, o encontro no estacionamento do hospital, a proposta. Tudo. Sr. Schneider. Gabriele começou, a voz quebrando, mas Schneider a cortou novamente. No entanto, ele disse, e havia algo diferente no tom agora.
Meu investigador também descobriu algo mais. Ele me mostrou fotos. Você, senhora Quintana, levando seu filho para a escola. Você mesma dirigindo, algo que sua assistente me informou que você não fazia há anos. Você fazendo café da manhã, você brincando com as crianças no parque ontem à tarde. Gabriele piscou. Você estava nos seguindo? Eu sigo todos os meus investimentos potenciais. É prática padrão. Schneider se recostou na cadeira. E sabe o que meu investigador relatou? Que em 5 dias você mudou mais do que nos últimos 5 anos. Que seu filho, que segundo os relatórios da escola estava se isolando cada vez mais, de repente voltou a interagir. Que pela primeira vez em meses, ele sorriu genuinamente. Ele olhou para Juan. E você? Um ex-psicólogo infantil que perdeu tudo por uma acusação falsa. Trabalha como motorista de aplicativo para sustentar a filha. Recusou R$500 mil em dinheiro e pediu, em vez disso, que uma CEO aprendesse a ser mãe. Schneider balançou a cabeça, quase sorrindo. Isso é a coisa mais estúpida e mais nobre que já ouvi. Juan não sabia o que dizer. Então sim, Schneider continuou. Eu sei que essa família é uma farsa. Eu sei que vocês montaram essa encenação para me impressionar. Ele pausou. Mas eu também sei que, no processo de fingir, vocês criaram algo real. Aquele menino lá em cima? Ele confia em você, Juan. Ele depende de você. E você, Gabriele? Você está finalmente agindo como uma mãe. Gabriele estava chorando abertamente agora. Eu sinto muito. Eu não deveria ter mentido. Não, você não deveria. E em circunstâncias normais, eu sairia agora e cancelaria tudo. Schneider terminou o uísque. Mas essas não são circunstâncias normais. Ele se levantou. Senhora Quintana, eu vou assinar os papéis da fusão. R$80 milhões. Tudo conforme negociamos. Gabriele arregalou os olhos. O quê? Mas com uma condição. Uma condição não negociável. Qualquer coisa, Gabriele disse rapidamente. Schneider olhou para Juan. Você, Juan Torres, eu quero que você aceite uma posição na nova empresa, diretor de recursos humanos e bem-estar. Salário de R$300 mil por ano, benefícios completos, escritório, assistente, tudo. Juan ficou chocado. O quê? Você é exatamente o tipo de pessoa que essas empresas de tecnologia precisam. Alguém que entende que funcionários não são robôs, que famílias importam, que equilíbrio é necessário. Schneider olhou para Gabriele. E você precisa de alguém que não tenha medo de te confrontar, de te fazer parar, de te lembrar do que realmente importa. Ele caminhou até a porta. Eu vou enviar os contratos na segunda-feira, para vocês dois. Ele olhou de volta uma última vez. E senhora Quintana, aquele omelete péssimo que sua enteada mencionou, continue fazendo. É mais importante que qualquer reunião. E então Olavo Schneider saiu, deixando Gabriele e Juan completamente atordoados. Por um longo momento, nenhum deles falou. Então Gabriele soltou um som que era metade soluço, metade riso. Ele sabia o tempo todo. E ele assinou mesmo assim. Juan disse, ainda processando. Gabriele se virou para ele, os olhos vermelhos, mas brilhando. Você. Ele te ofereceu um emprego. 300 mil por ano. Você vai aceitar? Juan não respondeu imediatamente. Ele olhou ao redor do apartamento luxuoso. Depois olhou para o corredor onde 2 crianças estavam brincando. Eu não sei. Ele disse honestamente. Esse não era o plano. O plano era 5 dias e depois a gente seguia em frente. Mas e se não fosse mais só 5 dias? Gabriele deu um passo em direção a ele. E se a gente tentasse de verdade? Não por causa do Schneider, não por causa do dinheiro, mas porque algo real está acontecendo aqui. Gabriele, eu sei que isso é loucura. Nós mal nos conhecemos, mas eu mudei nesses 5 dias, Juan. Você me mudou. E Nicholas, eu recuperei meu filho por sua causa. Você se recuperou sozinha, Juan disse. Eu só te empurrei na direção certa. Então continue me empurrando.
Ela pegou as mãos dele. Aceite o emprego. Fique. Não como meu marido falso, mas como alguém que faz parte das nossas vidas. Alguém real. Juan olhou para as mãos entrelaçadas, depois para o rosto dela. E o que você quer, Gabriele? Você quer isso? Ou você quer que eu fique porque é conveniente? Porque eu ajudo com Nicholas? Eu quero você, ela disse. E pela primeira vez, desde que se conheceram, não havia cálculo na voz dela. Só verdade. Eu não sei como isso vai funcionar. Eu não sei se vai dar certo. Mas eu quero tentar, se você quiser. Juan respirou fundo. Ele pensou em Rebeca, em como ela ria com Nicholas, em como ela chamava Gabriele de Gabi com tanto carinho. Ele pensou em Nicholas, naquele abraço tímido, naquele ele me escuta. Ele pensou em si mesmo, no homem que foi, no homem que se tornou e no homem que ainda poderia ser. Eu quero tentar, ele disse finalmente, mas devagar, sem pressão e com honestidade total. Nada de máscaras, nada de atuação. Nada de máscaras, Gabriele concordou. E então, ali na sala de jantar iluminada por luzes suaves, com a cidade brilhando lá fora e duas crianças rindo lá em cima, eles se beijaram. Não foi um beijo de conto de fadas. Foi hesitante e um pouco desajeitado e real. Mas foi o começo de algo verdadeiro. 2 meses depois, a nova sede da Quintana Schneider Tech tinha um espaço que nenhuma outra empresa de tecnologia em São Paulo tinha. Uma sala de brinquedos completa no 8º andar. Parede de escalada. Mesa de ping-pong. Livros. Jogos. Um espaço seguro onde funcionários podiam trazer seus filhos em emergências. Tinha sido ideia de Juan. A primeira coisa que ele implementou como diretor de recursos humanos. Gabriele tinha lutado contra isso no início. Isso não é uma creche, Juan. Não. É uma empresa que reconhece que funcionários são pessoas, com vidas, com famílias. Ela tinha cedido. E, surpreendentemente, a produtividade aumentou. Funcionários estavam mais felizes, menos ansiosos, mais leais. Gabriele ainda trabalhava muito. Mas agora ela saía às 6 da tarde, todo dia, sem exceções. Ela jantava com Nicholas, lia histórias, estava presente. Alguns dias ela levava trabalho para casa depois que Nicholas dormia, mas ela estava aprendendo o equilíbrio. Juan tinha se mudado para um apartamento novo em Pinheiros, 2 quartos, perto da escola de Rebeca, e a 20 minutos do apartamento de Gabriele. Eles não moravam juntos. Ainda não. Mas jantavam juntos 3 vezes por semana. As crianças dormiam na casa um do outro nos fins de semana. Eles estavam construindo algo. Devagar. Com cuidado. Era uma tarde de sábado. Os 4 estavam no Parque Ibirapuera. Nicholas estava ensinando Rebeca a andar de skate. Mal, mas tentando. Juan e Gabriele estavam sentados num banco, observando. Ele pediu para me chamar de mãe ontem, Gabriele disse de repente. Juan olhou para ela. Nicholas. Sim, ele disse que eu sou mais mãe que a outra jamais foi. E o que você disse? Eu disse que ele não precisa me chamar de nada específico, que eu vou amar ele do mesmo jeito. Mas... Ela sorriu, os olhos brilhando. Ele me chamou de mãe no café da manhã hoje, e eu chorei no omelete. Juan riu. Você está melhorando nos omeletes, pelo menos. Estou! Agora só ficam meio queimados, não completamente carbonizados. Eles riram juntos. Juan? Sim? Obrigada. Por aquela noite no estacionamento. Por aceitar. Por me forçar a mudar. Você teria mudado sozinha. Não, não teria. Eu estava me afogando e nem percebia. Ela pegou a mão dele. Você me salvou. Você salvou meu filho. Você salvou minha família. Nós salvamos um ao outro, Juan disse. Você me deu minha vocação de volta. Um propósito. Uma razão para acreditar que eu não tinha perdido tudo. Gabriele apoiou a cabeça no ombro dele. Eles ficaram assim, observando as crianças brincarem sob o sol dourado de outono. Papai, Gabi, olha, eu consegui. Rebeca estava em cima do skate.
Nicholas segurando ela, os dois rindo. Estamos vendo, princesa! Juan gritou de volta. E ali, naquele banco de parque em São Paulo, com crianças rindo e o sol brilhando, duas pessoas quebradas começaram a descobrir como era estar inteiros novamente. Não era perfeito. Ainda havia dias difíceis. Noites em que Nicholas tinha pesadelos. Manhãs em que Gabriele recaía nos velhos hábitos. Momentos em que Juan duvidava se pertencia àquele mundo. Mas eles enfrentavam juntos. Uma família não de sangue ou de contratos, mas de escolha, de presença. De amor real e imperfeito e absolutamente verdadeiro. E isso era mais que suficiente. Obrigado por ficar até o final desta jornada. Toda a história tem um personagem ou um momento que nos toca profundamente. Eu ficaria honrado em saber qual parte ressoou mais com você. Talvez tenha sido a coragem de Juan em pedir algo que dinheiro não pode comprar, ou a transformação de Gabriele ao redescobrir o que realmente importa, ou ainda a inocência de Nicholas e Rebecca que trouxe luz para uma situação complicada. Ou talvez você tenha vivido algo parecido na sua própria vida. Se estas são as histórias que alimentam sua alma, histórias sobre segundas chances, sobre encontrar força onde menos esperamos, sobre famílias que construímos por escolha, pense em se inscrever no canal. Sua presença aqui, seu tempo, sua atenção, tudo isso faz este trabalho valer a pena. Sério mesmo. Até a próxima história. Caminhe com leveza e carregue uma boa história no coração.